Retomamos o nosso trabalho, agora a terceira parte deste capítulo sobre o futuro do homem em Deus. Para o cristianismo, qual é o futuro da existência? A resposta é a vida em Deus, a parousia, a vida plena em Deus. Concluindo aqui as reflexões feitas pelo grande teólogo Moltmann no livro Teologia da Esperança, cito, abro aspas para o Moltmann: a esperança cristã no Deus que ressuscita os mortos e do nada cria o ser, admite radicalmente a morte, com tudo o que ela tem de mortífero, isto é, em sua raiz, que afunda no nada. Fecha aspas, página 445. Em contraposição ao cerne da existência do filósofo alemão, autor do Princípio Esperança, que diz que há um cerne na existência humana que não morre, há um núcleo na existência humana que não morre, que são as utopias, que permanecem na humanidade, de geração em geração. O cristianismo, diferentemente, afirma a totalidade da morte. Para o cristianismo, o homem é um ser que caminha para a morte. O homem cristão vive absolutamente a experiência da morte. Diz o Moltmann, o cristianismo não está imune da morte. Mas há no cristianismo a constituição de uma nova identidade, de um novo ser. Mas essa identidade, esta vida nova, não se encontra no ser humano. Essa vida nova é dom gratuito, generoso do amor e da misericórdia de Deus. Pelo viés do cristianismo, nós morremos absolutamente. E depois de mortos, nada podemos. É o nosso fim. Entretanto, é a ação do Deus uno e trino que toca no nosso corpo morto para nos dar a vida nova, a ressurreição. Abre aspas novamente para o texto, Moltmann: a esperança da ressurreição dos mortos dá à vida de amor o futuro de que necessita para poder amar, para ser amor que nunca cessa. O amor sempre precisa de um pouco de futuro. Fecha aspas, página 446. A esperança cristã não terá fim até que os mortos tenham ressuscitado. Portanto, a escatologia cristã fundamenta-se no amor de Deus que ressuscita os mortos, que salva da morte. É completamente diferente do princípio, seja marxista, da antropologia marxista, seja do princípio esperança, do cerne da existência. Não, o ser humano morre completamente e ressuscita por obra de Deus do nada, da morte. Para o filósofo, autor da filosofia da esperança, ele faz uma crítica à escatologia cristã. Segundo o filósofo, os cristãos têm a esperança cristã, segundo a crítica do filósofo, é como uma confiança em algo já determinado. Os cristãos já têm certeza. Então, como os cristãos já têm como certo a ressurreição, então isso deixa de ser esperança, já é algo determinado, já é algo certo. Moltmann discorda e argumenta, abre aspas: o termo confiança é totalmente inadequado para designar o positivismo supersticioso da salvação por ele, Ernest Bloch, caricaturado
pois este termo nunca significa o conhecimento garantido. Fecha aspas, página 449. Diz Moltmann, confiança não é certeza. A esperança cristã é uma esperança sem certeza, fundada na fé, a partir da ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo não é um evento científico, é um evento da fé. A ressurreição de Cristo é a razão da nossa esperança, daquela cristã. E essa esperança é diferente de confiança. Mas, ao mesmo tempo, a esperança, diz Moltmann, comporta a confiança. E constantemente produz esperança, alimenta a esperança. O fim da história, utopicamente afirmado como a harmonia entre a humanidade e a natureza, ou seja, o núcleo do pensamento de Ernest Bloch, apresentado na obra Filosofia, na obra Princípio e Esperança, é absolutamente superado pela escatologia cristã. Ou seja, a esperança dos cristãos, a esperança do cristianismo na vida eterna é muito maior, muito mais forte eticamente, antropologicamente, sociologicamente e culturalmente do que o princípio esperança. A esperança cristã aceita o princípio da esperança. Não é que Moltmann nega o valor e a contribuição filosófica, seja da antropologia de Marx, do princípio da esperança, não. O que Moltmann aponta e argumenta em seu texto é que a escatologia, a esperança dos cristãos, supera completamente tudo isso. Não se fecha na utopia do futuro harmônico entre humanidade e natureza numa dimensão imanente. A escatologia não é a criação de um mundo melhor, historicamente falando. Tampouco a escatologia seria a criação de um ser humano melhor pelo próprio ser humano, por seus esforços racionais, sociológicos. Não, não. A esperança cristã vai na direção da escatologia, da promessa do futuro absoluto em Deus, por obra de Deus. Caminha para o futuro desconhecido, mas prometido por Deus e realizado em Cristo. Assim, terminamos a nossa discussão a partir do texto Teologia da Esperança, do Moltmann, este grande teólogo. Como disse inicialmente no vídeo anterior, precisa ler o texto. E agora eu passo a nossa conclusão deste estudo. A escatologia é uma questão do futuro. Escatom, coisas últimas, as coisas finais da existência humana. O ponto final de nosso caminhar neste mundo. Para o cristianismo, no ponto final da vida, em nosso último momento, último respiro, está o encontro com o Deus amor. Esse encontro com o Deus Salvador é a meta da peregrinação humana no mundo. E ao mesmo tempo, esse encontro com Deus é aquilo que confere o sentido profundo para a trajetória, a aventura humana no mundo. Deus é o futuro do homem e da história. Vivemos em busca do futuro. A condição humana é profundamente marcada pela busca do futuro.
O futuro intra-histórico, aquele futuro que acontece nas dimensões da história e que vira passado, e um futuro definitivo, o futuro de Deus, o futuro que está no escatom e que virá por obra de Deus. Esse futuro absoluto é a vida eterna, a parousia, e ele é dom de Deus e não produção humana. O ser humano não pode fazer nada por si mesmo, no sentido de adquirir esse futuro. Ele é um dom de Deus, uma obra de Deus. Vale lembrar também o Concílio de Trento, toda aquela discussão lá com Lutero na época. Obviamente que uma vida de fé, a liberdade humana, vivida na fé, na caridade, na bondade, favorece. Mas a vida eterna é um dom do amor de Deus. É nesse sentido, é Deus que produz essa vida nova. A última palavra sobre a existência singular de cada indivíduo é pronunciada por Deus. Deus tem a última palavra sobre a minha vida, sobre a sua vida. O ponto final sobre a minha caminhada, sobre a tua, é colocado por Deus, segundo o cristianismo. A igreja é a comunidade do ressuscitado. A igreja é a comunidade dos amigos e das amigas do Cristo ressuscitado, dos seguidores, dos discípulos do Cristo ressuscitado. O cardeal teólogo Walter Casper, que usa essa expressão, amigos e amigas do Cristo. A igreja segue e existe no Cristo ressuscitado. E, ao mesmo tempo, ela espera esse Cristo ressuscitado numa dimensão universal e numa dimensão particular, porque o cristianismo fala de uma segunda vinda do Cristo e da realização universal, digamos assim, cósmica do reino de Deus, e também do encontro singular de cada um na hora da morte com o ressuscitado. Portanto, a igreja é a comunidade a caminho da escatologia, a caminho do encontro com o ressuscitado. A igreja é a comunidade a serviço do reino de Deus. Aí precisamos lembrar a dimensão fortemente apocalíptica, escatológica do reino. Uma reflexão hoje muito bem feita pela teóloga judia inglesa, Margaret Bucker, que estuda a questão do templo, do Filho do Homem, mostrando, a Margaret Bucker argumenta que o primeiro templo, aquele que foi destruído por Nabucodonosor, e depois na construção do segundo templo, muitos elementos teológicos, espirituais, litúrgicos, simbólicos do primeiro templo foram esquecidos ali na história do Josias. E a Margaret Bucker diz que o Novo Testamento, principalmente João, o Apocalipse, tem muito do primeiro templo. Para entender melhor o nascimento do cristianismo, da escatologia, é preciso voltar ao primeiro templo. O reino de Deus tem uma dimensão apocalíptica, escatológica. O reino é de Deus, é obra de Deus, está ligado à vinda do Filho do Homem. E esse reino, que já existe, o já do reino de Deus, ele já está presente, atuando na história. Entretanto, esse reino que já existe, ele será realizado no escatom, na parousia, na vida celestial, na vida gloriosa. O reino de Deus é uma questão que se completa na escatologia.
A esperança em Cristo, a esperança da vida eterna, a esperança da realização definitiva do reino é a essência do cristianismo. É um dos pilares do cristianismo. Né? Assim como o cristianismo pede o amor ao próximo, pede a humanidade, a compaixão, a misericórdia, pede a construção de um mundo melhor, mais justo. Essa cristologia com implicações sociais. Ao mesmo tempo, o cristianismo não se fecha nas dimensões históricas, não se fecha nas dimensões sociológicas. Ele aponta como fim no escatom, na parousia, no escatológico. A manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, diz aqui Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7, a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo transformará nosso corpo terreno em um corpo glorioso. A existência cristã não se gloria em si mesma. O homem cristão não se gloria em si mesmo, mas somente no amor misericordioso de Deus que o transformará. Romanos 5:11. Vale a pena ainda lembrar a teologia de Paulo, presente em Tessalônica e nos Coríntios, sobre o tempo, a questão do tempo, a distinção que Paulo faz entre o tempo cronos e o tempo kairos. O tempo cronos é o cronológico, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, um século. E o tempo kairos é o tempo de Deus, é o tempo da revelação. Especificamente, no caso da reflexão de Paulo, é o tempo entre a paixão, morte e ressurreição de Jesus e sua segunda vinda. Diz Paulo que o tempo kairos, o tempo entre a paixão, ressurreição e a segunda vinda do Cristo, se fez breve, se condensou. Tudo aconteceu devido a uma crise na igreja primitiva. Os primeiros cristãos começaram a entrar em crise, porque eles esperavam que a segunda vinda do Cristo se desse logo. Ocorreu que a primeira geração de cristãos começou a morrer e o Cristo não voltava a segunda vez. A segunda geração, igualmente, o Cristo não voltava. Isso abriu uma crise dentro da comunidade. E Paulo precisa ajudar a comunidade. E por isso ele argumenta sobre a questão do tempo kairos, do tempo que se fez breve. Alguns exegetas, comentadores, estudiosos da Sagrada Escritura, dizem que Paulo usa a linguagem dos marinheiros. Os marinheiros chegavam, tiravam da embarcação como diz lá, o mastro da embarcação e dobrava-o. E essa lona, esse tecido, não sei como expressar corretamente, esse material do mastro da embarcação, que estava esticado na embarcação, ele é dobrado. E quando ele é dobrado, uma parte fica perto da outra. É como eu pego esse papel aqui com minhas anotações e eu o dobro. Se eu o dobro, uma parte fica próxima da outra. Então, Paulo, usando esta metáfora, diz que o tempo, depois da ressurreição de Jesus, entre a ressurreição e sua segunda vinda, se fez breve. É um tempo kairos. É o tempo do reino de Deus, onde já experimentamos os bens deste reino agora, em nossa vida de comunidade e nosso ser cristão. Todavia, a realização
plena deste reino se dará na escatologia, na vida eterna. O Apocalipse, capítulo 21, versículo 4 diz: todas as lágrimas serão enxugadas, não haverá mais morte, nem luto, porque as coisas velhas serão passadas. O reino de Deus se cumprirá, o banquete do Cordeiro. E para terminarmos essa apresentação, eu faço referência ao livro Jesus de Nazaré 2, do Bento XVI, da entrada em Jerusalém até a ressurreição. Podem ver aqui. Lembrando que o Bento XVI escreveu 3 livros. Jesus de Nazaré 1, depois esse daqui, Jesus de Nazaré 2, e um terceiro que é a infância de Jesus. Este daqui, na página 197, trata sobre a ressurreição de Jesus, a ressurreição da morte. Mas eu não quero adentrar a esta temática, apenas enfatizar a dimensão antropológica. Aqui na página 199, diz assim, abre aspas para Bento XVI. Os testemunhos neotestamentários não deixam qualquer dúvida sobre o fato de, na ressurreição do Filho do Homem, ter sucedido algo totalmente diverso. A ressurreição de Jesus foi a evasão para um gênero de vida totalmente novo, para uma vida já não mais sujeita à lei do morrer e do transformar-se, mas situada para além disso, uma vida que inaugurou uma nova dimensão do ser homem. Por isso, a ressurreição de Jesus não é um acontecimento singular que possamos menosprezar e que pertença apenas ao passado, mas sim uma espécie de mutação decisiva, um salto de qualidade. Na ressurreição de Jesus, foi alcançada uma nova possibilidade de ser homem, uma possibilidade que interessa a todos e abre um futuro, um novo gênero de futuro para os homens. Portanto, com razão, ligou Paulo inseparavelmente entre si a ressurreição dos cristãos e a ressurreição de Jesus. E os mortos não ressuscitam, também Cristo, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. A ressurreição de Cristo ou é um acontecimento universal ou não existe, diz-nos São Paulo. E somente se a entendermos como acontecimento universal, como inauguração de uma nova dimensão da existência humana, é que estaremos no caminho de uma interpretação justa do testemunho sobre a ressurreição presente no Novo Testamento. Fecha aspas. Peço que vocês olhem essa citação. Esse livro aqui nós temos lá na biblioteca da nossa Faculdade de Teologia. Quero apenas comentar aqui rapidamente alguns pontos. A ressurreição de Jesus é a evasão para um gênero de vida totalmente novo. Ou seja, não é uma vida terrena, tal qual nós a vivemos e tal qual Jesus a vivia. A vida terrena, com suas ambiguidades, limitações, com a dor, com os limites do espaço, da história. A vida terrena, como já dissemos em outras ocasiões, é incrível. Viver é incrível, é um dom maravilhoso de Deus, mas ela tem limitações. A ressurreição de Jesus é o surgimento, a evasão de um novo gênero. Uma vida já não mais sujeita à lei do morrer. O ressuscitado nunca mais morre.
e não mais sujeito ao transformar. O ressuscitado não fica velho, não tem dor, não tem as limitações da vida terrena. É uma vida que inaugurou uma nova dimensão do ser homem. Na ressurreição de Jesus foi alcançada uma nova possibilidade do ser homem, uma possibilidade que interessa a todos e abre um futuro, um novo gênero de futuro para todos os homens. Para o cristianismo, para a fé cristã, nós participaremos desta vida nova de Cristo. Nós receberemos esse dom da vida nova de Cristo, que é a vida plena, a vida perfeita em Deus, onde todas as limitações da criaturalidade, da historicidade serão definitivamente superadas. Então, concluímos esta meditação sobre o futuro do homem em Deus. Para o cristianismo, a esperança fundamental da existência está na fé de que receberemos a vida eterna como obra de Deus. Obrigado, pessoal.